Olá, bem-vindos a essa nova videoaula, onde vamos tratar do tema agentes públicos. Os agentes públicos que vamos tratar aqui são aqueles que desempenham um papel de autoridade dentro da administração pública, não é? São aqueles que decidem em nome da administração pública. E vamos falar desses agentes apenas no âmbito das suas responsabilidades. Não vamos falar de outros assuntos que estariam mais afetos aos recursos humanos. Vamos falar de responsabilidades do agente dentro de um processo licitatório, que é o que nos interessa nesse momento. E a responsabilidade desses agentes pode se dar de forma, pode ser uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal e até uma responsabilidade administrativa. Vamos iniciar pela responsabilidade civil ou responsabilidade patrimonial. Aqui é um tema muito interessante, não é? Vou precisar condensar bastante, mas o tema de responsabilidade é muito longo. Na própria Constituição Federal, lá no artigo 37, ela diz textualmente o seguinte, que a administração pública responderá pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Então, nós estamos falando aqui de uma responsabilidade de um agente, não é, perante terceiros. Nós não estamos falando da responsabilidade do agente perante a administração. Nesse caso, onde o administrador, não é, onde a autoridade administrativa, em razão da sua atuação, cause um prejuízo aos terceiros, quem vai responder, em primeiro lugar, é a administração pública. O próprio artigo 37, como disse há pouco, fala textualmente, a administração pública responderá pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Bem, quando falamos nesse tipo de responsabilidade, estamos falando em uma responsabilidade objetiva. A administração pública vai ressarcir os danos desde que o terceiro prove, não é, que foi a administração, através de um seu agente, não é, que existe um dano efetivamente e que existe um nexo de causalidade ligando a ação ou a omissão daquele agente ao resultado danoso. Essa é a responsabilidade objetiva da administração pública em uma síntese muito apertada. Na verdade, esse tema é tratado em praticamente 20 horas de aula só sobre esse tema. Então, vocês podem perceber que está muito condensado. Mas, nesse caso, qual é a responsabilidade do servidor? Danos causados a terceiros. Quando o servidor causa um dano a terceiro, a administração pública responde, como acabamos de ver, mas depois a administração pública vai se voltar contra o seu servidor de forma regressiva. Só que a administração, para responsabilizar o servidor, precisa comprovar que ele atuou com culpa ou com dolo. Ou seja, que aquela sua atuação que causou prejuízo foi uma atuação de vontade própria, ou que ela ocorreu em razão de culpa, nas suas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia. Aqui, em síntese, é a responsabilidade civil do servidor, do agente da administração pública. Nós temos ainda a responsabilidade administrativa. Essa responsabilidade administrativa pode ou não estar ligada com a responsabilidade civil ou com a responsabilidade penal. Quando ocorrerá a responsabilidade administrativa? Naqueles casos em que o servidor descumprir a lei, ou, no caso lá do RH, né, quando existir insubordinação grave, ou procedimento irregular, mesmo dentro do processo licitatório, não é? Ou quando o próprio servidor der ensejo ao descumprimento de uma norma interna, por exemplo, que cause prejuízo à administração pública e a sua conduta esteja dentro daquele rol, não é, que seja possível de imputar uma sanção, não é, ao servidor no âmbito administrativo. E nós temos ainda a responsabilidade penal.
Quando nós falamos em responsabilidade penal, nós estamos falando do servidor que atua de forma criminosa, né? Ele pratica um crime ou uma contravenção. Como nós estamos falando apenas no âmbito licitatório, nós temos que lembrar que na própria lei de licitação, depois do artigo 89, né, existem uma série de condutas criminosas que o servidor, enquanto responsável por um procedimento licitatório, pode também ser responsabilizado criminalmente por aquelas condutas. E aqui, preciso, de uma forma muito singela, fazer a seguinte observação. Trata-se da perda do cargo em razão de um processo criminal. Processo criminal, evidentemente, no Poder Judiciário. Essa perda do cargo da função pública, que eu vou me referir agora, não é aquela de improbidade. Lá é outra. Improbidade é ação de natureza cível, não é? Aqui eu estou falando de perda de cargo ou função em razão de uma conduta criminosa. Duas situações em que o servidor pode perder o cargo ou a função. Primeiro, quando for imputado a ele, depois do trânsito em julgado de uma ação penal, a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano naqueles crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Não é? Percebam que se o crime for de abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, uma pena de 1 ou superior a 1 ano é suficiente para a perda do cargo ou da função pública. Ou, quando for aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aqui existe uma controvérsia significativa, jurisprudência para todos os lados, enfim, existe muita discussão, não é? Mas nós vamos nos ater apenas aos conceitos mais elementares para que depois outras situações possam ser levantadas no fórum, por exemplo. Esse tema é realmente muito interessante, não é? Principalmente enquanto falamos com os servidores. E a respeito desse assunto, né, ou seja, da responsabilidade do servidor, vamos ouvir a contribuição de um professor do campus de Franca, professor Paulo Borges, que é docente, né, do campus de Direito Penal, e ele nos concedeu uma entrevista a respeito da dimensão dessa responsabilidade do servidor. Vamos ouvir, portanto, o nosso professor convidado. Bem, meu nome é Paulo César Corrêa Borges, sou professor de Direito Penal e Criminologia da Unesp desde 1998. Sou graduado pela própria Unesp, fiz o mestrado e doutorado na Unesp e pós-doutoramento na Universidade de Sevilha, na Espanha. Também sou coordenador do programa de pós-graduação e, fora da atividade acadêmica, sou promotor de justiça em Franca. Trabalho com patrimônio público, portanto, com responsabilização de pessoas que cometem improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela pode caracterizar figuras da Lei 8.429 que causam danos à administração pública, mas por vezes podem também não causar danos à administração pública. E muitas vezes pode potencialmente causar dano, mas fica difícil verificar esse dano quando, por exemplo, a fraude foi detectada e a licitação foi cancelada, não houve a contratação. E quando há frustração da licitação, no sentido de direcionamento da licitação, como saber qual foi o prejuízo que a administração teve se haviam todas propostas arranjadas? Essa é uma dificuldade de prova. Porém, a própria lei de improbidade administrativa admite a aplicação de sanções que ela prevê no artigo 12, mesmo quando não ocorra um dano. A figura mais comum de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 é a do artigo 10, inciso 8º. O inciso 8º fala claramente: frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. É a figura
que nós temos de improbidade administrativa no artigo 10, que vai prever, estabelecer uma punição de ressarcimento integral do dano que causar a administração pública, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, que pode ser correspondente à propina, não precisa ser propriamente em relação à licitação, e aquilo que for prejuízo para a administração vai ser devolvido. Vai ficar proibido de contratar com o poder público, se envolve funcionário público, perda da função pública, suspensão dos direitos públicos de 5 a 8 anos, além do pagamento de multa civil, até 2 vezes o valor do dano, ou também proibição de contratar e de receber benefícios e incentivos fiscais de qualquer natureza. Estas são as sanções, no caso, para improbidade administrativa, sem prejuízo das sanções penais, que é a pena privativa da liberdade e a pena de multa. Contudo, ainda na lei de improbidade, o artigo 11 fala da violação dos princípios da administração pública, que são os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, que são os princípios de eficiência, princípio de legalidade, princípio da honestidade e lealdade às instituições, e quando se pratica ato visando fim diferente daquele que foi estabelecido pela lei, que é o interesse público, portanto, visando fim, que é o fim privado de favorecimento, por exemplo, se não ficar caracterizado que houve frustração lá do artigo 10, inciso 8º, na improbidade administrativa, aplica-se o artigo 11 também, que vai submeter o agente às mesmas penas, às mesmas sanções de natureza não penal, prevista na lei de improbidade administrativa, que é perda da função pública, multa civil, reparação do dano se houver, proibição de contratar e suspensão de qualquer possibilidade de receber benefícios fiscais e também suspensão de direitos políticos. Com a diferença agora que cai, ao invés de ser 5 anos, são 3 anos. Com relação à responsabilização do agente público que foi envolvido com um ato desses previstos na lei de improbidade administrativa ou na lei 8666 quanto aos crimes, é importante observar o seguinte: todo aquele, diz a lei penal, todo aquele que de qualquer modo concorre para o crime, incide nas suas penas. Portanto, aquela pessoa que pratica o ato diretamente, ainda que tenha recebido ordem, ele vai também responder com relação ao seu superior hierárquico, que vai incidir nas penas previstas na lei penal. Isto é, não se exime da sua responsabilidade aquele agente público, aquele funcionário público que cumpre uma ordem sabendo que ali há uma figura criminal incidindo, tendo consciência de que está praticando um ato de violação à lei de licitação. Ele vai responder por quê? Na lei penal se diz que quando há relação de subordinação, somente não se responde, não se responsabiliza o agente quando ele realiza uma obediência a uma ordem que não seja manifestamente ilegal. Se a ordem estabelecida para ele não é manifestamente ilegal, ele não vai responder por esse crime pela obediência hierárquica. Agora, se esta ordem já permite ao agente que vai cumprir a ordem perceber e constatar que ela é ilegal, como, por exemplo, olha, abra os envelopes das propostas para a gente ver sem rasgar os envelopes e cole novamente. Isto é uma ordem manifestamente ilegal. O agente que cumpre esta ordem vai incidir nas penas junto com seu superior hierárquico. E é importante observar mais uma coisa do ponto de vista da lei de improbidade, que é a relação oposta. O superior diz, mas o meu subordinado é que fez tudo isso, eu tinha o dever de supervisão, mas não sabia que ele estava recebendo propina, algo dessa natureza. Pensemos na improbidade, ele alegando isso, porque no crime tem que ser dolosamente praticada a figura, isto é, ele tem que estar agindo com a vontade livre e consciente de cometer o crime. Na improbidade administrativa em relação à licitação, a modalidade admite, além da figura dolosa, quando deliberadamente se quer realizar o ato de improbidade, a figura culposa, a imprudência, a negligência ou a imperícia. Então, o supervisor tem que ter o cuidado de fato, fiscalizar o seu subordinado, verificar se não está participando ele de algum conluio, porque se negligenciar o seu dever de supervisão,
poderá também ser responsabilizado pela improbidade administrativa pela modalidade culposa, ainda que não responda pelo crime, e só o funcionário público que agiu com dolo é que responderá pelo crime e pela improbidade. Mas o supervisor também incidirá por culpa, por ter descumprido seus deveres objetivos de cuidar de supervisão, ter concorrido para a improbidade administrativa que foi cometida. Bem, de uma forma bastante rápida, são estas as hipóteses que nós temos na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei de Licitação, Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, e Lei 8.666, que é a Lei de Licitação, que trabalham com as figuras penais, que se aplicam às licitações, e às improbidades, que também se aplicam. Desejo a todos um bom curso e que possam aprofundar nessa temática. Muito obrigado. Quero agradecer a gentileza da participação do professor, a disponibilidade em dedicar esse tempo a esse curso de formação e agradecendo a todos, não é? Me despeço convidando para que nós nos encontremos na próxima semana. Muito obrigado, um abraço a todos.